Quaresma, abrimos hoje uma janela de ternura e esperança ao nos colocarmos ao redor do altar do Senhor, para celebrar a solenidade de São José. Escolhido no coração de Deus, ele foi o guardião fiel da Sagrada Família de Nazaré, homem justo, silencioso e trabalhador, esposo dedicado da Virgem Maria e pai amoroso de Jesus. Hoje, à luz do tema que nos guia, unidos no altar do templo, descer ao chão da nossa história, na prática da caridade. Somos convidados a aprender com São José que a verdadeira fé nasce do encontro com Deus, mas se concretiza na vida, no serviço e no amor ao próximo. Assim como ele, que soube escutar, acolher, agir com coragem, também nós somos chamados a nos alimentar deste altar para depois levarmos a presença de Deus aos irmãos e irmãs, especialmente aos mais necessitados. Celebremos com alegria e devoção este grande patrono da Igreja, pedindo sua intercessão para que nossa fé se torne um gesto concreto de caridade. Irmãos e irmãs, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração solene do nosso padroeiro querido São José, patrono da Igreja, das famílias e também desta comunidade. Acolhemos com carinho os visitantes também, rezamos em ação de graças por todos aqueles que nos ajudaram a celebrar o Tríduo e hoje esse dia festivo. Vamos cantar, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebrar São José é direcionar o nosso olhar para Jesus Cristo, nosso Salvador. Em cada missa, nós somos convidados a nos alimentar da mesa, da palavra e da Eucaristia. E somos chamados também ao seguimento de Jesus Cristo, a exemplo dos santos e santas. Nesse tempo quaresmal, somos convidados também à conversão. Para celebrarmos bem essa Santa Missa e vivermos intensamente o chamado à conversão, coloquemos na presença do Senhor nosso Deus e no silêncio do nosso coração, examinemos nossa consciência, suplicando o perdão de Deus. Inclinemos nossa cabeça, revisando a nossa consciência. Arrependidos, imploremos o perdão de Deus cantando. Senhor,
nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, na solenidade de São José, nosso padroeiro, cantemos a Deus o hino do Glória. Cada um coloque diante do altar seu agradecimento a Deus ou alguma necessidade que você traz no seu coração através da intercessão de São José. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousastes com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que a sua descendência
a verdade, porque dissestes o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça, que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a nossa comunidade se alegra, pois nós nos reunimos enquanto irmãos na fé para podermos celebrar São José, que é tão querido pelo nosso povo. Ele traz consigo muitas invocações, ele também é considerado como o patrono da Igreja Universal, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, o pai putativo do menino Jesus. Nós também o invocamos como patrono dos trabalhadores, trabalhadoras. Ele também que é terror do mal, nós o invocamos como protetor contra o maligno e tantas outras invocações. Mas José, a sua grandeza não é mérito dele. Ele foi escolhido por Deus para cuidar de dois tesouros preciosos, que é a vida do menino Jesus e também da sua esposa Maria. Esses grandes tesouros da igreja, a Eucaristia, da qual nós nos alimentamos, esse sim também obediente de José, possibilitou Jesus nascer no ventre de Maria e ser protegido, ser amparado, ser cuidado. José é o homem do discernimento. Ele nos ensina a discernir, a perceber o que Deus quer de nós, qual a missão que Ele reserva para cada pessoa. Nós ouvimos um texto sagrado que ele, antes de casar-se com Maria, Maria concebe o filho no ventre. Na lei do seu tempo, era prescrito que o noivo deveria denunciar a noiva nessas condições. A lei prescrevia isso. E José, ele conhecia também esta lei. Mas ele não faz isso. Ele pensa em deixar Maria. Não cumprir essa lei, porque é a lei da morte também. Porque seriam duas vidas eliminadas. A da Maria Santíssima e do ventre bendito, né? No seio da Virgem Mãe. Ele pensa em deixar. Esse deixar não é abandonar, é um deixar para proteger essas duas vidas. Né? Não é o abandono, o esquecimento, mas para que Maria não fosse condenada à morte. Ele pensa que essa é a saída, mas para Deus a saída é muito mais superior, muito mais significativa. A saída de Deus é acolher Maria e a criança, e não deixá-la. Deus é sempre inclusivo. A proposta de Deus é acolher a todos, sobretudo quem está numa situação de risco, de vulnerabilidade. O anjo aparece: não tenhas medo, José. Essa mesma palavra, não tenhas medo, ela foi dirigida a Maria, na narrativa de Lucas, né? Não tenhas medo, Maria. Na Bíblia, essa palavra, não tenhas medo, ela aparece diversas vezes.
essa mesma palavra, irmãos e irmãs, é dirigida a cada um de nós quando enfrentamos situações muito adversas, difíceis de compreender. Não tenhais medo. Esse Deus que nos chama para algumas missões grandiosas, Ele dá também os carismas necessários para a gente cuidar bem dessa missão. Deus não oferece nem mais, nem menos, mas o suficiente. Às vezes, nós, seres humanos, quando a gente é chamado para uma missão, a gente fica muito centrado nas nossas capacidades. E quando Deus nos chama para uma missão, a capacidade não vem de nós, mas é Ele que nos capacita. Como já dizia um pensador, Deus nos chama os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então, é diante dessa confiança em Deus que José aceita essa missão de acolher Maria e o menino Jesus. Então, é o homem do discernimento. Discernir o que é que Deus quer de mim, para onde que Ele quer me conduzir. É o homem também do escondimento. Se José aparece bastante, é nós que fazemos isso. É nós que trazemos ele em evidência, mas ele vive no escondimento. Né? Poderíamos dizer que ele quer ocupar o último lugar. Aquele lugar que talvez ninguém quer ocupar. Ou seja, desaparecer para que Jesus apareça. A missão de todo santo é isso. É desaparecer e fazer Jesus aparecer. Mas José, ele tem isso com mais grandeza. Porque ele conviveu com a criança. Ele teve aquele contato direto ali. O contato que nós temos é daquilo que nos é passado. Mas ele não. Ele ocupou os passos de Jesus. E ele nunca ofuscou Jesus Cristo. Então é um homem também do escondimento. Nós somos chamados também a desaparecer para que a luz de Cristo em nós apareça e brilhe para o mundo. É como se nós fôssemos uma vela que vai sendo consumida, mas a chama, ela está acesa. Temos essa vela. Hoje está bem necessário mesmo. E um apagão geral é fora, né? Nós não podemos deixar que o mundo apague a chama da fé que recebemos no batismo. E como que nós alimentamos essa fé? Tendo esse culto carinhoso com os santos, vendo a vida deles. Quando a gente vê assim, parece uma coisa que foi tranquila e não foi tão tranquila. Quando a gente vê as imagens dos santos, sim, dá aquela, parece que foi tudo tão certinho. A vida de José mostra que foi bem assim. A criança nasce fora da terra, né? Sem casa, sem uma parteira, sem os cuidados que uma criança, que uma gestante precisa. Não teve acolhida pelas pessoas. Aí nós percebemos os migrantes, nesse tempo agora das guerras, quantos irmãos e irmãs têm que deixar sua terra para sobreviver, para não ser assassinado pelas bombas, pela fome, pela miséria. E aí José também é esse fugitivo, ele tem que fugir. Quando Herodes decreta que crianças abaixo de 2 anos deveriam ser assassinadas, ele tem que fugir, levando a Virgem Maria e o menino Jesus. Então esse homem também que enfrentou as adversidades com serenidade, sem desesperar, sem reclamar, porque às vezes é muito comum a gente reclamar algumas vezes. No próprio Antigo Testamento, alguns profetas foram escolhidos e depois falam. Jonas, por exemplo, é um exemplo. Quando ele foi chamado para ir para Nínive. Primeiro ele não queria ir. Depois acabou indo, pregou, não aconteceu nada que ele pregou, ele reclama de Deus. Por isso que eu não queria vir para cá. Se eu falo uma coisa e depois não cumpro. José, ele acolhe com delicadeza os desígnios de Deus na sua vida. Nós também somos chamados a acolher os desígnios de Deus na nossa vida, na nossa história, em nossa caminhada. Interessante, porque todos os santos praticamente foram devotos de São José, né? Não tem como, porque se você ama Cristo
ama a mãe do Salvador, você também acaba amando aquele que foi o guardião, o protetor. Porque na infância e na adolescência de Jesus, ele que foi essa presença protetora. E aí inspira os pais, inspira também os esposos a serem cuidadores, protetores das suas famílias, dos filhos. Quando a gente fala que a igreja defende a vida, a Sagrada Família nos dá esse sinal, defendermos a vida das crianças, a vida ameaçada. Quantas crianças são agredidas, às vezes, no próprio lar, naquele espaço que elas deveriam ser protegidas e amparadas, elas são desrespeitadas. Quantas crianças que deveriam ter sido nascidas, mas não nasceram, porque foram interrompidas esse processo do nascimento. Então José também, ele nos ensina a sermos pró-vida, defensores da vida, né? Daquelas crianças que estão no nosso alcance, né? Próximos de nós, mas também sermos intercessores por aquelas crianças que estão ameaçadas, longe, e aí nós nos fazemos solidários com as crianças em que as nações estão em guerras, e às vezes não perdem os seus pais, perdem os adultos que são os protetores, os cuidadores. Então São José, ele se torna também muito atual para o tempo em que nós estamos vivendo. Santa Teresa dizia que todas as vezes em que ela foi até São José, ela nunca ficou sem ser atendida. Nós sabemos que nós aqui na terra, com toda a nossa fraqueza, a gente pede, intercede, e às vezes nós recebemos graças tão abundantes, até de coisas que nem pedimos. Alguém pede também, Padre, reza para minha família, reza para o meu filho. A Márcia, ela não está aqui, mas ela é natural lá, né? É da comunidade, mas é Barbacena, e lá tem São José. Em Viçosa, eu celebrava toda quarta-feira no Hospital São João Batista. E um dia eu cheguei para celebrar, uma das que ajudava nas celebrações disse assim, Padre, o coração do meu filho doeu muito, porque eu perguntei para ele qual o presente que ele gostaria de ganhar de Natal. Ele disse, passar um Natal sem dor. Ele está sentindo uma dor, já fizeram muitos exames, não descobre o que é. E eu fui para o meu quarto e chorei. A mãe pode quase tudo, mas tirar a dor do meu filho eu não posso. Então o senhor reza para ele? Eu falei, vamos rezar. E ela falou assim, Padre, nós estamos com uma saudade do Padre Walter, que está em Barbacena, nós vamos fazer uma visita. Aí eu falei assim, então, você vai fazer o seguinte, você vai levar o seu filho, peça a Padre Walter para dar uma bênção para o seu filho, diante da imagem de São José, lá na Basílica em Barbacena. E assim, ela colheu essa orientação, foi a Barbacena e pediu, falou para o Padre Walter, Padre Afonso pediu que o senhor desse uma bênção no meu filho, contou para ele a situação que a criança estava passando, mas diante da imagem de São José. Padre Walter acolheu, rezou, deu a bênção, a criança veio para casa e foi fazer um exame simples, que nenhum médico tinha sugerido fazer, aí descobriu que estava com um tumorzinho que estava causando as dores. Fez a cirurgia e ele foi curado. Passou o Natal sem dor. É aquela questão da mãe aflita, que não sabe onde mais ir, mas quando vai, na oração, Deus dá o caminho. Onde que tem que ir? E nós ouvimos muitas outras histórias, né, de graças que nós alcançamos, através da intercessão dos santos, mas São José, abaixo de Maria, é aquele que está na linha de frente. Por isso que o culto que nós prestamos a São José, ele é maior do que São Sebastião, do que Santo Antônio, Santo Expedito, Santa Edvige, né? Santa Filomena, porque todos esses santos também tinham José como modelo, como intercessor.
o modelo a ser seguido. A gente fala que é protodolia, né? Ele é o primeiro. Depois da Virgem Maria, não há outro pelo qual possamos interceder, né? E nós, toda vez que o fazemos, somos atendidos. Alguém poderia dizer assim, mas tem hora que a gente pede umas coisas não alcança, porque Deus dá o que é necessário para nós, que nós realmente necessitamos. Tem hora que a gente ocupa Deus com uns pedidos tão esquisitos, né? Tem gente que às vezes até pede para o time ser campeão. Não é pecado, não, mas se Deus tiver que ocupar com essas coisas tão mundanas, aí não é Deus, né? Tem um colega padre uma vez que falou, cara, doido, meu time não ganha de jeito nenhum. Eu rezo, eu faço jejum, não vai atender, isso não compete a Deus fazer, meu amigo, né? Muda esse seu foco, né? Então, às vezes, nós colocamos na oração coisas mundanas, coisas que o mundo oferece. Na oração, nós pedimos aquilo que nenhum ser humano pode fazer. Aquilo que o mundo não nos oferece. O mundo nos dá coisas. Jesus fala que nós temos que pedir o Espírito Santo, que é o dom do discernimento, da sabedoria, né? Do entendimento. Então, nesta tarde, já fazendo a transição para a noite, nós somos convidados a isso. Ir a São José, para que ele nos socorra, para que ele seja o nosso intercessor e para que ele também nos inspire a sermos também cuidadores desse tempo em que nós nos encontramos. Tem muitos relatos sobre São José, né, de graças. Agora esses dias aí, vivendo todo esse clima, aí alguém compartilhou comigo, né, de algo que aconteceu na França, que o pastor estava cuidando lá das ovelhas, e sentiu uma sede imensa, começou a ficar meio desidratado, e aí apareceu um homem e dizendo para ele para mover a pedra. E esse homem disse, eu sou José, arreda a pedra e beberás. Era uma pedra consideravelmente grande, que ele não era capaz de removê-la, mas quando ele toca, a pedra remove, e tem uma fonte no relato. Tem que ter muito cuidado com a internet, porque tem muita coisa que é criada, né? Você tem que apurar, mas nessa matéria dizendo que essa água ainda existe na França, da localidade, e que São João Paulo II deu uma bênção especial nessa água. Eu não fui lá, não fui à França, não posso dizer se é verdade, mas o que aconteceu lá nós sabemos de outras histórias que acontecem quando o povo está sedento no deserto. Deus fala para Moisés, toca a pedra, dali sai a água, né? Sabemos também da fonte de Lourdes, que Bernadette manda, Nossa Senhora pede para ela tomar da água, ela pensa que é do rio, e Nossa Senhora fala, não, ela cava, e essa fonte ainda existe. E tantas outras histórias que mostram que a água, esse bem precioso, né, que nós necessitamos, Deus não nos deixa faltar. Então, se nós pedimos e alcançamos, quanto mais São José para pedir aquilo para que Deus realize. E só terminando a nossa reflexão, quando eu falo disso, que às vezes nós humanos pedimos e Deus concede, muito mais aqueles que estão junto de Deus, tem muito mais cartaz do que nós, né? Mas lá em Senador Firmino, quando eu fui à casa do Jacinto Antônio Henrique, para convencê-los de deixar a casa para ir para a cidade, porque em 2013 as nascentes na região lá do Senador estavam desaparecendo todas, a comunidade praticamente ficou vazia por falta de água. E aí os irmãos queriam que eu convencesse os 3 irmãos a ir para a cidade, e quando eu chegava lá dizia para eles ir para a cidade, tinha casa, o Jacinto dizia, padre, esse terreno foi o nosso avô que nos concedeu, passou para o nosso pai, e o nosso pai pediu para a gente nunca sair daqui. Já que o senhor está aqui, abençoa a água para que não seque, para que a gente permaneça aqui. Ele nos desafiou, pois eu, Tarcísio e Geraldo da prova, éramos 3, e eu disse, Tarcísio e Geraldo, vamos até a fonte, não na minha fé, não na fé de vocês dois,
mas na fé daqueles três, rezar. E pedir aquilo que já foi pedido. Não deixar faltar a água para esses três. Né? Fomos lá, quando chegamos no nascente, porque quando a água vai baixando, foi tipo rio, né? Deu aquela chuveira e enche, depois vai baixando, a marca fica. Fomos lá onde tinha nascente, a marca de que a água estava diminuindo estava evidente na pedra. Rezamos, cheguei a água benta, rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, fiz a oração. Resultado, até hoje eles continuam nesse lugar lá, não saíram por causa da água. Né? Deus dá o que necessitamos. Então, essa história que José apareceu para o pastor, dizendo para ele tocar a pedra que encontraria água, eu acredito mesmo que fosse uma história, não fosse um acontecimento, eu acreditaria, porque eu, o Geraldo e o Tarcísio, com nossas misérias humanas, rezamos por aqueles três e fomos atendidos. Imagina José, aquele que foi escolhido para ser o protetor da Virgem Maria, o protetor do nosso Salvador Jesus. Que Deus nos ajude a sermos perseverantes na fé, jamais desanimar. E esse carinho por São José perpasse o nosso coração, nos acompanhe cada dia. E diante das dificuldades, ouçamos a palavra que foi dirigida a José e a Maria, a cada um de nós. Não tenhais medo. Irmãos e irmãs, eu os convido agora neste momento a professar a nossa fé, esse Deus que nos ama, esse Deus que caminha conosco e nos sustenta na história. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com confiança, elevemos a Deus a nossa prece. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Senhor, pela Igreja, para que, alimentada pela Eucaristia, seja sempre sinal vivo de amor, serviço e cuidado com os mais necessitados, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Cristo, pelas famílias, para que, a exemplo da Sagrada Família, vivam na união, no respeito e na fé, tornando seus lares espaços de acolhimento, perdão e amor concreto, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Senhor, pelos trabalhadores e trabalhadoras, para que, inspirados no exemplo de São José, encontrem dignidade em seu labor e nunca lhes falte o sustento necessário para suas vidas, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Cristo, pelos pobres, doentes e sofredores, para que encontrem em nós mãos estendidas e corações disponíveis, capazes de transformar a fé em gestos concretos de solidariedade, rezemos. Pela intercessão de São José, ouvi-nos, Senhor. Deus de bondade, acolhei com carinho as preces que apresentamos e as que trazemos no nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho no altar ofertamos, consagramos ao nosso alimento, que o perdão será transformado em apoio fraterno e sustento para os pobres em casa e família.
de paz, de confiança. És palavra que cria e transforma. Entre nós tu quiseste morar. E hoje vens na pessoa do pobre e nos pedes no abrigo um lar. Estou a tua porta e bato. Ouve a voz, abre o teu coração. Entrarei bem feliz em tua casa. Em tua mesa seremos irmãos. Mas não deixe de fora o pequeno, os humildes, carentes sem teto. Só assim a alegria é completa e a ceia será uma grande festa. És palavra que cria e transforma. Entre nós tu quiseste morar. E hoje vens na pessoa do pobre e nos pedes no abrigo um lar. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, assim como São José se dedicou com amor e fidelidade ao serviço do vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, fazei que também nós sirvamos de coração puro os mistérios do vosso altar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de São José, louvar e bendizer e proclamar a vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposa a Virgem Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família para cuidar como Pai do vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e as forças celestes, com os beatos, serafins, unidos e exultantes os celebram. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana
na verdade, ó Pai, força e santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, nos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Ayrton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, especialmente o Padre Marcelo, os diáconos, Edgar, os demais transitórios e permanentes, as lideranças leigas, as famílias dessa comunidade, os fiéis devotos de São José, os que pedem nossas orações e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Lembrai-vos também a vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs.
que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha da Paz, São José, cuja festa celebramos, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, com amor e confiança, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que é cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo. Livrai-nos por este vosso santíssimo corpo e sangue, dos nossos pecados e todo mal. Dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo.
guardem a todos para a vida eterna. Amém.
muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Senhor, que na solenidade de São José alimentastes neste altar a vossa família, defendei-a sempre com a vossa proteção e conservai nela os vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se por instante, até a chegar. Então, irmãos e irmãs, neste momento, 4 pessoas, algumas pessoas, né, vão fazer o ato de consagração a São José. Aí as pessoas que forem fazer podem aproximar aqui do andor, da imagem, para esse momento do ato de consagração e renovação. Então, a ladainha de São José, vocês têm a folha? Alguns têm, né? Então, está sendo distribuída algumas folhas para a gente rezar a ladainha de São José e depois a gente conclui com a oração. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade
Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, Tem piedade de nós. Jesus Cristo, Tem piedade de nós. Deus Pai dos céus, Tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tem piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Oração a São José. Rezemos juntos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. São José, muito amado, em vós depositamos nossa confiança. Amém. Daqui a pouco a gente grita viva, né? Tem recadinho para nós? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, né, na execução do Tríduo e da festa de São José. Foi uma alegria ver a comunidade unida e todos, né, com o mesmo foco de festejar o nosso querido padroeiro, patrono da Santa Igreja. Aí eu queria avisar também que nessa semana abriremos no domingo o Centenário das Dores, lá na Matriz às 19 horas, e nos encontraremos de segunda a sexta aqui na escola, às 19h45. E o encerramento será no sábado, também na Matriz, às 19 horas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, pela primeira vez, né, estou participando da celebração aqui na comunidade de São José. E nesse dia da festa do padroeiro, com muita alegria que venho pela primeira vez, aqueles que não me conhecem ainda, eu sou natural da cidade de Carandaí, da paróquia de Santana. Então é com muita alegria que venho para estar com vocês e no que precisar, estou aí para colaborar com vocês nesse período desse estágio diaconal em preparação à ordenação. Essa semana, então, né, saiu a notícia da aprovação para a ordenação presbiteral, né, no dia 8 de agosto, com as bênçãos de Deus, a ordenação de padre lá na minha cidade, em Carandaí. Então, desde já, né, já fazemos o convite, as orações, para que Deus fortaleça o meu sim e também dos meus 6 irmãos de turma que se preparam para a ordenação presbiteral, a ordenação de padre. Amém? Muito obrigado.
participaram de missa à luz de celular? À luz de vela? Primeira vez, hein? Que bom. A vela também ajudou. A vela também está aqui, o firme. Nós agradecemos a presença também dos participantes. Os músicos também vieram brilhantar, né, a nossa procissão. Tiveram que retornar, não puderam participar da Santa Missa. Mas uma procissão com uma banda de música sempre muito bem-vinda, né? Até os animais gostaram. Até os animais agora é uma banda de música. Bois pagam. Exatamente. Eles entendem de música também. Então, os visitantes sempre muito bem-vindos. Nós vamos dar a bênção final para que vocês possam retornar tranquilamente também, né, para as suas casas. A programação da Semana Santa já está pronta. Eu deveria ter trazido comigo, mas ficou em cima da mesa, na casa paroquial. Mas já está de toda a comunidade, tá bom? Então, Eu esqueci de falar, gente, no final aqui a gente vai partilhar um bolo, né? Festa é sempre sinal de bolo. É isso, e nós também. então depois da bênção final, antes de ir para casa, vocês vão para o bolo, tá? Depois vocês vão para cá, tá bom? Vamos dar um viva bem bonito e depois nós vamos dar a bênção solene do nosso padroeiro São José. Eu quero um viva primeiramente das mulheres, tá bom? Bem bonito, sem escândalo. Vamos lá. Viva São José! Agora os homens, bem forte. Vamos lá, ajuda aí, Júlia, ajuda já. Viva São José! Viva! Agora todo mundo junto. Viva São José! Os homens também gastaram tudo que tinha na A cada bênção todos responderão amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a solenidade de São José, padroeiro desta comunidade, patrono da igreja e das famílias, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São José nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, de São José, patrono da Igreja e das famílias, de São Sebastião, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.